Estamos de volta, terceiro bloco do nosso Canal 8 Esportes, edição desta quinta-feira, com um recado muito especial para você que está aí nos acompanhando. Que tal saborear aquela pizza gostosíssima nesta noite, hein? Você está em casa, não quer ter trabalho, não quer sair, quer receber aí no conforto da sua casa? Ligue 3342 3125. 3342-3125. Este é o delivery de onde, Marco Aurélio? Do nosso amigo Dadá. Um abraço, Dadá. Ó, parabéns porque sua comida é espetacular, hein? É, meu amigo, não perca tempo. Restaurante Pizzaria do Dadá. A melhor pizza, são vários sabores para você se deliciar. E claro, se você quer sair, quer dar aquele passeio com a família, vá até a Rua Padre Manuel Bernardes, 1085, ali no Parque Taquaral, ou Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, está bem ali na divisa, e você vai saborear lá também a sua pizza. Agora, você também pode ir até lá na hora do almoço. A partir das 11 horas, você tem a melhor opção em self-service. Lá tem mais de 50 pratos quentes, tem também mais de 30 saladas à sua disposição. Tem uma mesa de doces incrível também à sua disposição. Não perca tempo, vá lá. Restaurante Pizzaria do Dadá. Uma equipe fantástica, atendendo você, atendendo a sua família, todos os dias. A partir das 11 da manhã, self-service até 3h30 da tarde. Depois, tem à la carte. A partir das 4, tem pizza. Portanto, o atendimento não para. Full time, né? Full time. Full time. A hora que você chegar lá tem uma comida de qualidade, né, Maurício? Faça como o nosso Márcio Gesueli, que hoje é o nosso convidado. Exatamente. Você vê que para ficar desse tamanho, eu tenho que ficar o dia inteirinho lá, né? Aquela pizza com um vulcãozinho. Conhece, né, mano? Tal do... É um espetáculo, entendeu? É um espetáculo. Que beleza. Bem, vamos falar de seleção brasileira um pouquinho? Afinal de contas, a nossa seleção brasileira pré-olímpica jogou ontem mais uma importante vitória, ontem diante da seleção do Uruguai. Muitos esperavam que a seleção fosse ter um pouquinho mais de dificuldade, mas não teve. O resultado foi mais tranquilo, a seleção conseguiu uma vitória que não preocupou tanto a seleção brasileira, que foi a 6 pontos ganhos no seu grupo, deixando Paraguai e Uruguai com 3 pontos, Peru e Bolívia com 0. Eu diria que nessa primeira fase, onde duas equipes avançam para a próxima etapa, a situação da seleção brasileira até que está bem encaminhada, hein, meu caro Márcio Gesueli? A gente tem visto, como você falou no seu destaque lá no começo, né? A gente esperava um pouco mais dessas seleções que o Brasil enfrentaria, né? Eu, pelo menos, esperava mais. Achava que uma equipe como a do Uruguai poderia reservar aí uma maior dificuldade para a equipe da seleção brasileira, mas não foi o que a gente viu. A seleção brasileira dominou completamente, os meninos estão muito bem organizados, eu diria, pelo Jardine. Acho que o Jardine trabalha muito bem nessa faixa etária. Ele, infelizmente, no São Paulo não conseguiu dar ao time titular a mesma qualidade que ele consegue dar às equipes menores que ele acaba comandando, mas gostei muito do Pedrinho, gostei muito de ver jogadores com muita qualidade, decididos, determinados. Acho que isso é importante, acho que a dedicação dentro de campo, isso faz muita diferença, né, principalmente nessa faixa etária, e esse Sub-23 eu esperava que as outras seleções apresentassem jogadores. É claro, o Brasil sempre teve a qualidade de montar times aí com muita facilidade, jogadores, inclusive do mundo inteiro ali, da seleção brasileira, né? Agora, realmente o Uruguai me decepcionou bastante. De qualquer forma, o Brasil fez a parte dele, cumpriu bem a função de ir lá, vencer o jogo, fazer os gols com muita tranquilidade, com muita consciência, e acho que realmente nessas condições o Brasil vai se tornando cada vez mais candidatíssimo, até porque é o último campeão olímpico, a também conseguir a vaga lá para o Japão e poder defender esse título lá no Japão no meio do ano. Lembrando
que o Pedrinho marcou o primeiro, o Matheus Cunha cobrando o pênalti marcou o segundo e o PP o terceiro gol da seleção brasileira. O Uruguai marcou o seu gol com o Bueno, um gol de cabeça, numa saída até esquisita do goleiro Ivan da Ponte Preta do gol, numa cobrança de escanteio, né? Ele saiu, não achou a bola, parece que perdeu o tempo da bola, o Uruguai marcou o seu gol de honra nesse lance. Agora, o que me chamou a atenção, o Matheus Cunha é artilheiro da fase Jardine, nessa seleção brasileira sub-23, e eu até brincava aqui no programa ontem, né, Jacozinho? Você falava que nunca errou um pênalti na sua carreira, e eu brinquei que você vai um dia bater um pênalti aqui no estúdio com o Guina Paiva, que diz que já foi goleiro, com todo aquele tamanhão dele, mas esse é outro problema. Você não achou que o Matheus Cunha bateu o pênalti de uma maneira arriscada? Porque ele bateu no meio do gol. Se o goleiro fosse um pouquinho mais alto, tivesse a perna um pouco mais comprida, ele pegava aquele pênalti. Maurício, uma coisa que a gente já até frisou aqui no programa, né? Essa questão dos batedores de pênalti de hoje em dia, né? Eles vão com uma irresponsabilidade muito grande, né? Aquelas paradinhas, aquelas quicadinhas. O cara vai na bola e volta mais 2 metros para trás para voltar na bola de novo. Então, assim, esse tipo de pênalti eu não gosto, cara. Eu não sou muito fã disso, né? Então, assim, realmente foi arriscado. Geralmente, hoje, os treinadores de goleiro falam, não caia antes. Espera até o último minuto para você definir para onde que o jogador... Porque hoje, o que está acontecendo? Os jogadores estão batendo muito pênalti no meio do gol. Se o goleiro uruguai deixa a perna, ele pega o pênalti. Sim. Ele não precisa, se ele abrisse o compasso... Muito no meio do gol eles estão batendo. Se ele abrisse o compasso, ele tinha pênalti. Por quê? A bola passou 40, 50 centímetros da perna dele. Porque o que acontece, Maurício? A tal da falta de confiança, né? Se realmente o cara for um batedor de pênalti, ele vai para a bola ciente do que vai fazer e, assim, é aquilo que eu já falei aqui, bateu na bochecha da rede, igual falou nosso amigo Guina Paiva, né? Não tem jeito para o goleiro pegar. Então a gente vê muito jogador batendo aquele pênalti de confiança. Quer esperar o goleiro cair um pouquinho, ele vai só empurra no meio do gol, né? Então, assim, a gente vê que realmente essa parte de treinamento de pênalti, né? E os próprios treinadores, eu acho que os treinadores têm que realmente colocar uma responsabilidade na hora de bater um pênalti, né? A gente já vê a questão do Pato do Corinthians que ele fez, aquilo ali é um absurdo. Prejudicou, né? A carreira dele. Sim. Márcio, não prejudicou não, Márcio. Eu vou falar uma coisa para você. Se tivesse prejudicado, eu vou falar uma coisa para você. Já tinha parado de jogar. Com porque certeza. Se fosse um outro tipo de jogador, e o que me chamou a atenção, Maurício, também, são os números desse jogo do Brasil e Uruguai. Até mesmo no primeiro jogo, a posse de bola do Brasil, 70% a 30%. Pois é. E o mais interessante, 91% de acerto de passe. A qualidade dessa seleção brasileira é muito grande. Né? E outra, as equipes têm respeitado muito o Brasil, Márcio. Sim. Né? Tanto é que o Uruguai ontem tinha uma única jogada de tentar alçar para o centroavante, para o rapaz tentar alguma coisa praticamente sozinho lá na frente. Sozinho. O primeiro jogo foi do mesmo jeito. Sim, né? exatamente. Praticamente jogaram em 2 linhas de 5 no primeiro tempo. No segundo tempo saíram um pouquinho mais, até criaram algumas oportunidades, principalmente com o número 10 lá, que é muito bom jogador. E assim, tá se respeitando muito o Brasil, mas muito pela qualidade que tem os jogadores do Brasil. Realmente é uma seleção que, para mim, não vai ter muito problema em ser campeão desse campeonato, não. Né? Pelos outros jogos que eu vi, realmente o Brasil principalmente acertar os adversários. Com certeza. Então eu acho que o Brasil está encaminhando aí, como o Márcio falou, eu acho que é uma classificação até tranquila, né, para o Japão aí, para as Olimpíadas. Lembrando que o Brasil agora tem pela frente o Paraguai e a Bolívia, né, dentro desse grupo ainda, são os 2 jogos que faltam. Os 2 primeiros do grupo B se juntam aos 2 primeiros do grupo A, que é o grupo da Argentina, né, que teoricamente é o bicho papão do outro lado, e aí desses 4, os 2 melhores se classificam exatamente para o torneio olímpico que acontece na metade do ano. Então, vamos aguardar. Acho que o Brasil tem grande chance de classificar. Eu acho que até não só pela qualidade do Brasil, mas pela falta de qualidade das outras equipes. Né? A Bolívia mesmo, não há que se esperar muita coisa da Bolívia, entendeu? Quer dizer, então deve ser um resultado muito favorável ao Brasil.
O Uruguai, que deveria ser aí um time, talvez, não igual à Argentina, mas pelo menos que... de um nível superior, né? Superior, de mais qualidade, né? O Uruguai também é um time com tradição de ter jogadores jovens com muita qualidade, né? Mas não foi o que a gente acabou vendo. Então, acho que o Brasil também deve classificar aí com uma certa facilidade. Muito bem, agora vamos falar de Copinha, Copa São Paulo. E não é que vamos ter 2 gaúchos na decisão? O Inter já tinha eliminado o Corinthians. Ontem foi a vez de o Grêmio despachar o Oeste. Foi 1-0, foi difícil, foi lá no finalzinho, mas o Grêmio também chegou à decisão. Grenal, os gaúchos estão andando no sub-20, hein, Márcio? Exatamente. A gente até, de uma certa forma, o Internacional, por exemplo, ano passado na Copa São Paulo não foi bem. O Grêmio avançou, mas também não conseguiu chegar. E esse ano a gente viu, inclusive, o treinador do Internacional é daqui da região, é de Santa Bárbara do Oeste. E tem montado uma equipe, eu tive a oportunidade de assistir o Corinthians e o Internacional, e o Internacional muito dentro daquilo que o Marco Aurélio falou. Um time muito equilibrado, um time que marca muito forte e que tem jogadores, já tem um Pato lá também, um rapaz que o apelido é Pato também, e ele é muito rápido e Internacional. Consegue uma marcação forte, estilo gaúcho. E uma saída com velocidade. Uma saída com extrema velocidade. Então, e essa combinação matou o Corinthians. O Corinthians tentava, o Inter só dava as laterais para o Corinthians tentava alçar a bola, não tinha opção pelo meio, e o Internacional controlou extremamente bem o jogo, poderia até ter feito mais gols, né? Porque a torcida do Corinthians pressionando, torcendo, apoiando o tempo todo, e assim mesmo o Internacional fez uma grande partida. Então, do que eu vi dos dois, de Inter e Grêmio, gostei mais do time do Inter. Não quer dizer absolutamente que o Inter seja favorito, até porque é Grenal, né? Até porque é Grenal. Mas, de qualquer forma, gostei do futebol que o Inter apresentou e acho que, por ser uma final de Copa São Paulo, acho que essas duas equipes representam bem. Acho que Internacional e Grêmio são duas grandes equipes do futebol brasileiro e que, portanto, teriam toda a condição de estar nessa final da Copa São Paulo. Deixa eu adivinhar, Marco Aurélio, eu acho que você vai torcer para o Grêmio. O que você acha isso, mano? Na verdade, assim, Maurício, eu já tinha até frisado isso aqui em programas anteriores, a gente falando de Taça São Paulo, né? O Grêmio foi campeão da RS, né? É o atual campeão que é um campeonato, né, de equipes de nível grande, que é preparação para Taça São Paulo. Então, por aí a gente já vê que o Grêmio não chegou por acaso, né? Então, o Inter de Porto Alegre, como o São Paulo, Bahia, Flamengo, sempre faz um belo trabalho na sua base, né? Sempre revela jogador de qualidade. Então, assim, a gente sempre espera um paulista numa final. Principalmente o Corinthians é sempre o favorito por causa da sua torcida, por causa da sua base muito forte. O São Paulo, que tem uma qualidade de trabalho, um centro de treinamento espetacular de muitos anos, vem fazendo... A estrutura do São Paulo talvez seja... É o diferencial. Então, assim, a gente sempre espera, na espera que chegue um paulista, mas dessa vez deu 2 gaúchos. Então, assim, vai ser uma bela final, com méritos, né? Porque a gente já vinha falando que o São Paulo veio meio que arrastado, o Palmeiras também, que faz uma base muito boa, tanto que chegou em vários campeonatos sub-15, sub-17, em todas as finais, não foi bem no campeonato, até porque alguns já estão no profissional, que está sendo utilizado no profissional, e isso enfraqueceu um pouquinho mais o Palmeiras, mas assim, o Grêmio e o Inter com certeza chegaram ali com muito mérito. Lembrando que a decisão acontece neste sábado, às 10 horas da manhã, no estádio do Pacaembu, né, que tradicionalmente é o palco da decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estamos quase na reta final do programa, só para destacar alguns resultados do futebol brasileiro nesta quarta-feira, e aquele jogo que mais estava cercado de expectativas, né, aconteceu lá no Rio de Janeiro, não é que deu o Flamengo? O Sub-23 do Flamengo venceu o Sub-20 do Vasco da Gama por 1-0. E aí, calou o Abelão. E agora, Jacó?
E agora? Infelizmente, professor, agora as explicações ficam por sua conta, né, Maurício? Porque é um Flamengo e Vasco, independente de quem joga, é Flamengo e Vasco. Então você olha lá nas redes sociais, é como se tivesse jogado titular do Flamengo contra o titular do Vasco. Sim. E aí cabe, né, sempre ao perdedor as explicações, né, Márcio? As justificativas. Então, assim, será que se ele tivesse entrado com o time titular, ele teria ganho o jogo? Aí fica, né, o E da questão, né, Maurício? Sim. Início de Carioca, Flamengo jogando com seu praticamente sub-20, Sim. né? Então, assim, aí começa aquela velha questão da pressão em cima do professor Abel no Vasco. Vamos ver aí a sequência do Carioca para a gente poder tirar as conclusões, mas que o Abel poderia ter entrado com o time titular, isso aí eu acho que era dever dele ter entrado com o time titular, até porque, Maurício, a gente já tem falado isso aqui, o Flamengo tem o porquê entrar, as outras equipes não. O Abel é uma figura querida em Campinas, na Ponte, ele teve um trabalho marcante na Ponte pela dificuldade, por tudo que passou e conseguiu manter a Ponte aquela vez em 2003 lá no Campeonato Brasileiro, uma situação muito complicada. Então ele, é claro que onde o Abel passa, ele é sempre muito querido, marcado também por tragédias pessoais, né, com problemas sérios pessoais, com os filhos, tudo. Então, mas a fase dele é ruim, né? A fase dele, Marcos, é ruim. Ele acabou saindo do Flamengo, o Flamengo praticamente preocupado em ser eliminado da Libertadores, e aí de repente vem o Jorge Jesus e a coisa vira de uma tal forma, né, que aí ele vai para o Cruzeiro numa situação horrível, aceita uma situação daquela, não resolve, né, e agora vem para o Vasco e também começa muito bom. Então a fase do professor Abel, infelizmente, não é boa. Não é boa. Coisas da bola. E assim, Márcio, até um detalhe, né, frisando muito bem o que você falou, o Abel sempre teve a preocupação de escolher muito bem onde ele vai. Sim, escolher, né? Os trabalhos. Ele tem esse poder de escolher. Ele pode escolher os trabalhos. E eu acho que a questão da ida dele para o Cruzeiro, né, isso aí eu acho que a gente fica meio... E a gente tem um carinho muito grande pelo professor Abel, né? Então a gente tem que brincar as explicações, porque a gente sabe que lá no Rio o Flamengo Vasco pesa muito. Com certeza. Então, assim, a gente deseja muito boa sorte para ele e que a sequência do Carioca seja melhor para ele. Marco Aurélio, grande abraço, prazer estar contigo mais uma vez e até amanhã. Boa noite, Maurício, boa noite a todos que nos assistiram até agora. Boa noite, Márcio, foi um prazer tê-lo aqui e a porta está sempre aberta, né, Maurício? Com toda certeza. Márcio Gesueli, prazer recebê-lo conosco. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes. Se Deus quiser, agradeço muito ao Maurício, ao Marco Aurélio por receber a gente aqui também numa estrutura realmente que me impressionou. Então fico realmente muito contente, muito agradecido e espero realmente estar aqui nas outras oportunidades. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais esta edição do Canal 8 Esportes. Vem aí Resenha da Bola, você já acessa nosso site resenhadabola.com.br. Continue ligado aqui no Canal 8, nós voltamos amanhã às 7 da noite. Grande abraço, boa noite para você e até lá.